Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa formação dos trainers do Instituto Bem. Nós vamos entrar um pouquinho de estratégias de marketing. É claro que a ideia não é aprofundar ninguém aqui para virar um especialista de marketing. Mas eu acho que vocês têm que entender pelo menos alguns conceitos básicos para quando vocês conversarem com a agência que vai fazer isso para vocês, ou pelo menos é para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Até para fazer uma simples postagem no seu Instagram, não adianta fazer uma postagem se você não sabe com quem você está querendo falar, quem você está querendo atingir. Então a gente vai falar um pouquinho do seu cliente ideal. Vou compartilhar aqui minha tela. Então a gente vai falar sobre escolher o seu cliente ideal. Quem seria esse cliente ideal, né? Para que a gente fale sobre isso, a gente vai ter que entender alguns conceitos. Escolhendo o seu cliente ideal. Então, o que é importante? Muitas vezes a gente vende para quem aparece. E tá tudo bem, não é errado. Mas o nosso objetivo tem que ser diferente. Escolha para quem você vai vender, ao invés de vender para quem te escolhe, né? Então, quando a gente vende para quem te escolhe, você vai vender para aquele cliente chato, para aquele cliente que reclama, para aquele cliente que vai sair falando mal de você, para aquele cliente que vai pedir desconto porque ele não vê valor agregado no seu produto. Então tem que ser o contrário. Você escolhe o seu cliente ideal e corre atrás dele. Quando aparecer outros clientes, e não te impede de vender, né? Mas você tem que buscar pelo seu cliente ideal. Então, venda para quem enxerga maior valor no seu curso. Começa a parar para pensar que tipo de pessoa, que tipo de profissional que vê valor numa formação de hipnose não verbal. Anuncia para quem tem a maior probabilidade de comprar de você. Ou seja, eu vou fazer anúncios, mas eu vou focar os meus anúncios na pessoa que tem probabilidade de comprar, que tem condição financeira para comprar, por exemplo. Eu não posso fazer um curso, como, por exemplo, na do Marcelo, que é a formação de hipnose não verbal nível 1 é 2.300 atualmente, acho que é isso, para uma pessoa assalariada de salário mínimo. Como que ela vai pagar 2 meses de salário integral dela, ela teria que deixar de pagar as contas, deixar de comer, para poder pagar uma formação. Então não adianta eu fazer meu anúncio focado nessas pessoas. Evite curiosos, né. Quando você faz um anúncio muito aberto, você atrai qualquer tipo de público, você atrai um monte de curioso para sua página, que é aquilo que a gente já falou em outros momentos de não adianta ter um monte de seguidor se ele não é seu público, ele não vai comprar de você. Ou até faz o seu time de vendas perder tempo, porque vai ficar falando com pessoas que, por vezes, até a gente ajustar alguma campanha aqui, as vendedoras do Marcelo, elas passam por situações de receber ou aqueles que querem xingar, que querem fazer apologia e dizer que isso é do demônio, ou eles querem só os curiosos para saber de valor, mas na hora que você fala de valor, não tem interesse, porque ele nem tem condições daquilo, ou eles vêm querendo atendimento terapêutico, que é pior, porque não é o canal para isso, a vendedora não está ali para isso, né? Então vai acabar não convertendo porque ela não está treinada para aquilo. O cliente ideal é igual aquele cliente que não vai te pedir desconto, ele é um potencial pagador e ele adora o que você faz. Ele pode ainda não te conhecer, você ainda não criou tanta autoridade, mas ele adora o que você ensina, ele adora o que você faz, tá? Cliente ideal, ele é diferente de quando a gente fala nicho. Pensa assim, cliente ideal é aquela pessoa ali que você desenhou como, puxa, esses seriam os meus clientes ideais. Nicho é esse grupo de pessoas, grupo de vários clientes ideais. Mas é claro que dentro do nicho a gente vai separar assim, que tem sempre clientes tipo um e tipo 2. O tipo um é o seu cliente ideal, é aquele que vai comprar de você. O tipo 2 não é seu cliente ideal, mas de repente vai rolar uma venda. Só que se eu tenho um dinheiro para cinco anúncios, não adianta eu pegar esses 5 anúncios e vender, focando muito aberto, focando em clientes tipo 2. Eu tenho que focar nos meus clientes tipo 1, que são meu público ideal. Se acontecer de vier tipo 2, ok, eu vendo, né? Então, quando a gente pensa nesses seus clientes tipo 1, que são os seus clientes público ideal, ele tem que pensar assim, ó, que quando ele vai comprar de você, ele tem 2 embates. Dentro dele, ele tem um sonhador que é todo emocional, que é otimista, vê um futuro tipo brilhante. Ele já vê que ele vai conseguir usar essa técnica que ele vai aprender com você e faturar muito lá na frente, mas ele tem o crítico também. Ele tem aquele que fica falando: puxa, será que você pode gastar esse dinheiro agora? Ou puxa, será que isso realmente é relevante? Que você realmente precisa disso? Só que a gente sabe, vocês já devem ter ouvido essa
frase clássica de as pessoas compram pela emoção. Então, como que você faz para deixar esse crítico de lado e ativar o sonhador do seu cliente? A gente fala assim que tem duas alavancas para você ativar esse sonhador, que uma é medo, que é a fuga da dor, e a outra é o interesse, que é a ganância. Isso em tudo na pessoa. Ou a pessoa está buscando alguma coisa por medo, ou por uma fuga, ou por um interesse, uma ganância, ela achando que ela vai ganhar alguma coisa a mais. O que você precisa fazer? Pegar esse seu cliente tipo 1, que é o seu cliente ideal, e entender esses clientes público-alvo, esses clientes ideais. Eu consigo falar mais com eles por medo ou por ganância? Eu consigo mais pegar neles nas questões de fazendo essa formação, você vai trabalhar também várias dores e várias questões suas, ou virando para ele falando assim, você pode fazer sua transição de carreira e deixar de ganhar X e passar a ganhar Y. Então você tem que entender um pouco esse público, até para saber como ativar esse sonhador dele. Como que você vai falar? Qual linguagem que você vai usar com ele? É a do medo ou é a da ganância? E tem que ser realmente feita uma pesquisa nisso para ver o que é de valor para ele, porque se você for, por exemplo, na ganância, falando de dinheiro para uma pessoa que só está indo para o seu curso se tratar, certamente não vai fazer diferença, porque não é isso que ela quer. E ao contrário, se você só ficar falando de fuga de dor para uma pessoa que está querendo fazer seu curso para aumentar os ganhos financeiros dela, também não vai rolar. Então, entender quem é esse cliente ideal, tá? O que a gente fala assim, ó, venda promessa de futuro, né? Você tem que vender alguma coisa. E promessa de futuro, não estou falando que necessariamente é financeira. Quando você passa a entender quem é esse seu cliente ideal, assim como na terapia a gente não fala assim, ó, leva o seu cliente lá na terapia do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado desejado, aqui é a mesma coisa. É uma ponte que tem ali uma situação no lado A e uma situação que ela quer ideal do lado B. Você tem que ser essa ponte para ela atravessar esse percurso de forma leve, de forma tranquila, mostrando para ela que você tem a solução para o problema dela. Então, qual que é o ponto B? Qual que é o estado desejado do seu cliente, do aluno, do potencial aluno para comprar a sua formação? O que ele quer? O que ele deseja? E aí você vai vender essa. Não é feio dizer não, tá, gente? Essa promessa de futuro, essa coisa de se você fizer a minha formação, olha o que você pode ter lá na frente, né? Então, use bastante esse gatilho de estado desejado, né? Você não vende um curso de hipnose, você vende um sonho, uma realização profissional, muitas vezes, para essa pessoa, tá? Então, quando a gente fala de cliente ideal, quais são os critérios que o seu cliente ideal deve ter, né? Eu separei aqui 7 critérios, até existiriam mais, mas eu separei aqui 7 critérios para que a gente possa conversar. Então, esse cliente ele tem que ser um potencial pagador, a primeira coisa, aquilo que a gente falou. Não adianta você fazer um produto, fazer uma venda para uma pessoa que não tem condições de pagar, né? Então, a primeira coisa, ele tem que ter condições de pagar essa sua formação. E a questão de a gente já falou lá atrás em como montar seu curso, que você vai estabelecer o valor da sua formação também pensando nos gastos que você tem, tá? Não vamos esquecer disso. Mas você estabeleceu lá, fez tudo aquilo que a gente falou, estabeleceu o valor da sua formação, então tá. Então, como que é esse público-alvo? Tá? Como que é meu cliente ideal para comprar essa formação que eu estabeleci lá atrás? É, então, ele tem que ser esse potencial pagador, ele tem que ter condições financeiras de pagar esse curso. Quando a gente fala assim, ele tem que ser encontrável. Quanto eu consigo encontrar esse cliente de forma online? Quais lugares online e offline que todos os meus clientes se reúnem? Então, assim, não adianta eu pensar num público-alvo que não usa internet, que não curta é, redes sociais, porque dificilmente eu vou conseguir encontrar ele online. Então, eu já estou criando um empecilho aí. Dependendo da faixa etária da pessoa, ela não quer saber muito de redes sociais. E é claro, quando você estabelece isso, por exemplo, tem determinados público-alvos que você vai escolher, inclusive, qual é a rede social que você vai trabalhar. Né? Eu quero trabalhar com. O meu cliente ideal é uma pessoa na faixa dos 60, 70 anos. Não adianta eu usar Instagram, eu vou ter que ir para o Facebook, né? Esse pessoal dessa faixa etária está lá no Facebook. Mas ele tem que ser minimamente encontrável. Agora, se é um cliente que já nem curte redes sociais,
aí realmente não é um cliente ideal, tá? Quais lugares eu estabeleci? Puxa, meu cliente ideal seria eh, homens da faixa etária de tanto. Onde que eu encontro esse pessoal? Onde que eu vou? Em grupos de terapeutas, em outros cursos, em rodas de reuniões de terapia? Não sei, você vai ter que parar para pensar nisso. Tamanho. Existe um número grande suficiente de consumidores para manter a minha empresa de pé? Aqui eu quis colocar essa questão do tamanho desse público-alvo, porque nós tivemos um colega que falava assim, que ele queria fazer formações de liderança ou alguma coisa assim, eu não lembro bem o que era, eu acho que era até de programação neurolinguística, numa cidade específica, se eu não me engano era vai em Indaiatuba, em São Paulo, e fazer só naquela cidade, num ticket de médio para alto, e a gente começou a mostrar para ele que assim, por um tempo pode até se sustentar, mas quanto tempo você vai conseguir pegar da média de cidadãos que tinham naquela cidade? Quantos se interessariam por esse tipo de produto? Ou seja, quem era o seu cliente ideal dentro daquela cidade? Quanto tempo isso vai ser sustentável? Né? Porque vai chegar uma hora que ou você sai de lá ou você não tem mais cliente ideal ali dentro. Então, qual que é o tamanho? Existe público-alvo suficiente dentro da região, por exemplo, que você escolheu? Tá bom? Recomendação: meu cliente ideal indicaria minha formação para outras pessoas? Então, o seu cliente ideal tem que ser aquela pessoa que curte tanto e que ele tem um grupo de amigos, por exemplo, de terapeutas, no nosso caso, que ele consiga indicar para outros terapeutas a sua formação. Vocês veem que acontece muito isso nas formações do Marcelo. Vem terapeutas, por exemplo, se o Marcelo, a gente sabe que às vezes nas formações dele aparece padre, pastores. Se ele se focasse fazer propaganda só para esse público, padres, pastores, pessoal voltado à religiosidade, ia chegar uma hora que o público-alvo dele ia ficar muito limitado, o cliente ideal dele ia ficar muito limitado. Né? Agora, quando eu estou falando de terapeutas, opa, eu estou falando de um número maior. Então, esses terapeutas, eles têm ciclos de amigos, eles conseguem dar recomendações para outros terapeutas. Recompra. Meu cliente ideal pode comprar outros cursos seus? Né? Então, é aquilo que a gente sempre faz. No final de uma formação, a gente oferece ali algum outro produto. Esse cliente ele consegue comprar um outro produto seu? Envolvimento emocional. Qual o nível de envolvimento emocional do seu cliente com o seu produto? A gente não falou que o que compra é emoção? Então, o seu cliente ele precisa estar emocionalmente envolvido com você. É, é claro que muitas vezes vocês, começando pelo Instituto Bem, isso já vai te adiantar ali um passo, porque muitas vezes eles já estão envolvidos emocionalmente com o Marcelo. Então, e o Marcelo vai estar validando o trabalho de vocês. Vocês vão ser um facilitadores para eles chegarem até o Marcelo. Então, já facilita essa questão do envolvimento emocional. Mas vocês também comecem a criar envolvimento emocional com o cliente de vocês, tá bom? Valor gerado. Qual o retorno que sua formação pode trazer ao seu cliente? Financeiro ou emocional? Então, você tem que gerar valor para o seu cliente, quer seja emocional, puxa, eu fiz essa formação, eu saí daqui, nossa, me sentindo outra pessoa, resolvi vários traumas, tive vários insights, e financeiros. Depois dessa formação, você pode crescer nos seus atendimentos X. Então, por exemplo, a pessoa era psicólogo ou psicanalista e atendia com um ticket de X. Depois que ele vira hipnoterapeuta, ele consegue dobrar, triplicar o valor da sua sessão. Então, você consegue usar isso também como valor gerado ao seu cliente, tá? Descer aqui um pouquinho mais. Lembre-se, pessoas compram mais de quem confiam mais. Por isso, crie elementos de credibilidade. Então, você precisa ter credibilidade, aquilo que a gente já falou em outros momentos. Você precisa de prova social, você precisa de depoimentos, você precisa construir um relacionamento com a sua audiência. E muitas outras formas de criar credibilidade. Como que eu construo relacionamento com a minha audiência? Redes sociais, né? Dê cursos também gratuitos pelo Zoom, mas comece a criar uma relação com essa audiência. Grupos de WhatsApp, onde você mantém ali conteúdos semanais, alguma coisa assim. Então, comece a construir relação com essa sua audiência. E tem elementos de autoridade. O que são elementos de autoridade? Publicação de livros, aqui no Instituto a gente faz isso, então a gente está lançando aí o primeiro livro feito pelos nossos afiliados, tenha livros publicados, tenha relevância no Google, e claro, mais uma vez o que eu digo aqui, você já é trainer
do Instituto Bem. Então isso já te traz autoridade. Puxa, você leva junto a autoridade do Marcelo. Puxa, isso vai me ajudar. Eu tenho autoridade porque eu sou um dos trainers certificados do Instituto Bem, tá bom? E pense em outras formas também de desenvolver autoridade. Criando uma persona. Então, a persona, diferente do público-alvo, do cliente ideal, ela é uma representação fictícia de um consumidor ideal, tá? Então, às vezes, vocês vão ouvir persona, avatar, isso é uma invenção fictícia de uma pessoa. Você vai pegar, depois de muito estudo, e vai definir a sua persona. Então, eu percebi que a minha persona. Quer ver? Vamos fazer aqui a diferença do público-alvo e da persona. Então, público-alvo, eu estou falando de homens na faixa etária de 35 a 45, é, com um grau de estudo X, o ensino médio ou ensino superior, são informações genéricas. Quando eu entro em persona, é como se eu estivesse criando um cliente ideal fictício. Então, eu vou falar Júlio, 38 anos, casado, um filho, terapeuta, ou então bancário em transição de carreira, sabe, assim, quase para se aposentar. Você vai criando muito detalhezinhos, como se fosse aquela pessoa. Ah, mas é só eu inventar isso, Tatiana? É só eu brincar e eu posso falar que eu tenho persona? Não, isso tudo é feito com base em estudo, né? Então é sempre mais fácil você começar trabalhando no seu cliente ideal, seu público-alvo. Agora, depois que você já tem isso, aí fica mais fácil você começar a definir a sua persona, que seria esse personagem mesmo. Quando você já tem treinamento, já dá turma, é mais fácil, porque você vai fazer uma pesquisa dentro dos seus próprios clientes. Agora, se você ainda não dá treinamento, talvez isso num primeiro momento fique um pouco mais difícil. Mas você pode usar as próprias turmas do Marcelo. Certamente, se vocês são trainers, vocês já foram em reciclagem, já foram em mentorias, então vocês sabem mais ou menos como que é as turmas do Marcelo. Começa a olhar. Quem que seria a sua persona ali dentro? Com quem dali de dentro você gostaria de falar? Tá? E vai montando com base em estudos. Por que é importante eu ter uma persona criada? Você aprofunda o valor da sua solução para os clientes. Lembra aquilo que a gente falou? Do ponto A para o ponto B? Eu consigo saber melhor qual que é o ponto B para esse cliente. Eu vou saber melhor qual que é a solução que ele quer encontrar com a sua formação, com a minha formação, para que eu consiga trazer isso para ele melhor. Qual que é a solução que eu trago para você? Você consegue definir os seus canais de atendimento, como a gente já falou, se vai ser um Facebook, um Instagram, um TikTok. Não adianta eu ir para o TikTok para falar com um senhor de 50 anos, mas se eu quero atingir um público de uma faixa etária de jovens ali, 17, 18, 19, 20 anos, eu vou para o TikTok. É que você tem que pensar que também esse público aqui nem sempre tem as condições financeiras de pagar seu curso. Mas é só um exemplo aqui, tá? TikTok eu acho mais difícil para o que vocês vão fazer. Mas, enfim, se você vai falar com um público mais jovem, um TikTok. Se não, um Instagram. YouTube sempre, né? Sempre. A gente tem trabalhado pouco no YouTube do Instituto, até porque tem um monte de coisa acontecendo, mas é meta ali, tá dentro das coisas que precisam ser feitas. Live, pode até fazer no Insta, mas as lives do YouTube geram mais credibilidade para você. Então, começa a pensar quais são as redes sociais que você quer utilizar com base na sua persona. Definir o tom de voz e linguagem utilizada. Que quando eu falo também de canais de atendimento, eu estou dizendo assim também, se eu vou utilizar um WhatsApp, ou se tem que ser por ligação, ou se tem que ser por um chat. Por exemplo, uma pessoa com mais idade, ela prefere ligação, ela não quer muito conversar por WhatsApp. Um mais jovem, ou pelo menos ali de uma faixa etária mediana, se você começa a ligar para ele, ele fica incomodadíssimo. Ele vai, no máximo, te atender para falar: você pode me mandar isso por WhatsApp? Então, isso também são canais de comunicação que você só vai saber qual utilizar quando definir a sua persona. Você vai definir o seu tom de voz, a sua linguagem, tudo com base nessa persona. Eu vou falar gírias, não vou falar gírias? Eu vou falar de forma mais pacífica ou de forma mais agressiva, dependendo dessa persona. Ajuda a desenhar estratégias de marketing. Aqui eu não vou entrar, porque, como eu já falei para vocês no tópico de como montar o seu negócio, no mínimo eu espero que a equipe de marketing vocês tenham. Vocês não precisam ter de vendas, de nada disso. Mas o marketing é importante se você não souber fazer tráfego. Mas o marketing vai usar essa sua persona que você já construiu. E de repente ele até te ajuda a melhorar isso, tá? Evidenciar o bom relacionamento com o cliente. É claro, quando você sabe com quem você está falando, ou você cumpriu todos esses outros requisitos, fica muito claro a boa relação que você tem com o seu cliente.
Então defina a sua persona e crie conteúdos personalizados para essa pessoa, né. É como se você estivesse realmente falando com aquele Júlio de 31 anos ou com aquela Maria de 45 divorciada, sabe assim? Você vai conseguir falar a linguagem dela e os seus conteúdos vão chegar de forma muito mais clara e assertiva. Ela vai se interessar muito mais pelo seu conteúdo. Então, mais uma vez, uma rápida aula aqui sobre o cliente ideal, mas a gente vai ter outras aulas e vai trazer especialistas para falar com vocês sobre persona, construção de persona e avatar. Aqui foi realmente uma breve explanação para vocês começarem a ter uma ideia de quem é o seu público-alvo. Obrigada.